Professor, hoje eu tinha entrado lá no Moodle e o que o senhor postou dava para... No Moodle, eu não coloquei a aula gravada ainda não, tá? Eu não sei se... Não, eu tô falando dos assuntos lá, tava todos lá. Ah, tá. Do primeiro período? Aham. Beleza. Então tá ok. Então, gente, vamos começar, né? Vamos começar a nossa aula. Eu coloquei para gravar essa aula também. Se alguém depois quiser a aula, eu disponibilizo para vocês, tá? Bom, hoje o assunto nosso é um pouquinho diferente, tá? Mas é um assunto que está dentro do nosso plano de curso. Inclusive, depois eu vou colocar também o plano de curso. Eu vou explicar essa aula aqui agora, aí depois vou dar um tempinho para abrir o plano de curso para vocês também, tá? Para vocês terem também o plano de curso. Bom, nós vimos no primeiro capítulo, vamos dizer assim, né? A introdução à estatística, foi aquela primeira apostila. Depois nós fizemos aqueles exercícios, que tinham 10 exercícios, né? Comentamos. Depois eu passei uma segunda apostila, que falou sobre população e amostra, os tipos de amostra, amostragem, né? As três tipos de amostragem que nós comentamos, aleatória, né? Estratificada proporcional e a sistemática. Então, fizemos aquela correção daqueles exercícios, do 1 até o número 12, acrescentando também uma aula de as variáveis estatísticas, né? Quantitativa e qualitativa. Então, até agora nós vimos isso, né? No nosso assunto de estatística do primeiro e do terceiro período. Ok, gente? Fez uma revisão aqui agora do que nós já vimos. Bom, a partir de agora, dessa parte, desse material, nós vamos nos preocupar com a questão de tabelas. Porque vocês sabem que na estatística, uma das maneiras de representá-la bem é com o uso de tabelas bem feitas, né? Então, dentro da estatística, esse assunto nós chamamos de séries estatísticas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas tabelas na aula de hoje, tá? Aí eu preparei essa aula aqui exatamente para a gente abordar essas séries. Não é muita coisa, tá? É bem sucinto mesmo. Ela é bem simples e bem rápida. Aí depois dessa parte de série estatística, que a gente vai falar sobre alguns índices dentro da estatística, ok? Então vamos começar então aqui a tabela. Então a tabela nada mais é do que um quadro, né? Então esse quadro vai fazer o que esse quadro? Ele vai resumir o assunto. Então toda vez que você faz um trabalho de campo e depois tem que representar o resultado, você tem que utilizar uma tabela, né? Aí tem N tipos de tabela dentro da estatística. Então, a gente vai comentar alguns tipos de tabela que nós podemos a classificar. Então, olha aí o mecanismo ou o formato do que é uma tabela, né? Aqui eu peguei um exemplo bem antigo, né? A data bem antiga, exatamente para a gente observar. Ó. Produção de café. Tinha que falar do café, né? A capital do café é nós na fita. Então aqui você tem, ó, observe que em cima da tabela eu tenho essa parte todinha aqui, ó. Essa parte nós damos o nome de título. Então é importantíssimo o primeiro passo de uma tabela, título.
A gente observa muitos trabalhos que o aluno não deixa muito claro o título. Então, já começa a representar de maneira equivocada, né? Uma tabela. Outra coisa que eu falo muito para os alunos, no título, é colocar exatamente a data. Aqui, ó, produção de café, Brasil, 1991 a 1995. Quando você dá uma informação como essa, o que que acontece? Você já está especificando algo sobre o seu trabalho. Então, o título não é simplesmente colocar o nome. Você pode já trazer no próprio título alguma informação muito importante do seu trabalho, tá? Então, isso é importante observar essa parte aí, beleza? Bom, observe que é bem simples aqui a minha tabela, não tem fechado um lado, fechado do outro, bonitinho, quadradinho, coloridinho, nada disso. Apesar que hoje nós sabemos que vários programas de computador têm vários recursos, né, que eu posso utilizar. Não estou condenando isso, não. Só estou dizendo que uma tabela tem que ser simples. Então, esse desenho aqui é muito simples, né? Bom, outra parte aqui importante é o cabeçalho. O que que é o cabeçalho? Você tem aqui anos. Eu estou parando de vez em quando parando porque o povo está entrando, tá? E você tem aqui produção. Então, você tem, na verdade, duas colunas. Nessas duas colunas, o que que você está indicando? O cabeçalho anos, que representa exatamente essa data aqui, ó, 1991 a 1995, está aqui colocado, que representa exatamente o período, certo? E você tem aqui a produção nesse período. Agora, uma coisa interessante na produção, né? O que que representa esse 1000 aqui, ó? Está no cabeçalho. Que os valores devem ser multiplicados por 1000? Exatamente, exatamente. Esse valor que está aqui nessa coluna, você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 1000. Porque vocês concordam que se eu tivesse colocando aqui mais 3 zeros aqui na frente, ficaria muito confuso de entender o valor, né? Então, o que que acontece? Você compactou o número para ficar mais representativo e colocou no parêntese aqui em cima 1000, 100, 1 milhão, né? Por quê? Você colocando assim, o número colocado aqui em cada célula, que é esses números aqui, fica de maneira mais compacta. Não sei se vocês estão lembrados, por exemplo, dentro da matemática, quando você quer representar um número muito grande ou muito pequeno, a gente utiliza o artifício da potência de 10. Lembra? Alguém já deve lembrar isso no ensino médio, né? Então, é a mesma coisa aqui, ó. Para não colocar um número muito grande aqui dentro da minha célula, eu coloquei lá no parêntese multiplicar por 1000 toneladas. Então, quando eu olho aqui, 2.535, na verdade é 2.535 toneladas. É só uma questão de, para ficar um gráfico mais organizado, certo? Bom, outra coisa importante, toda essa parte aqui, né, das colunas, das linhas, é o corpo da tabela. É o corpo da tabela. Esse corpo da tabela é o que eu falei para vocês. Tem vários corpos diferentes, em vários estilos diferentes. Quando você olha muitos aplicativos aí que faz sobre tabela, né? Aqui é a mais simples possível, tá? Vocês observam que nem está aberto aqui, ó. Nem ficou, melhor, está aberto aqui do lado direito e do lado esquerdo, ó. Não fechou aqui, ó, as linhas, né? Não quadriculou as linhas. Está bem simples mesmo, né? Agora,
Além disso tudo que eu comentei aqui, nesse primeiro exemplo, tá faltando alguma coisa para comentar, gente? Ou tá tudo ok? Tem gente já assistindo aí o jogo. O que está faltando eu admitir aqui nessa tabela inicial? Olha bem na tabela, de um modo geral. O rodapé? Isto. Quem falou? Amanda. Bom, Amanda, é porque eu não estou sabendo quem está falando, porque eu não estou com você. Tudo bem. Por isso que eu estou perguntando. Exatamente, Amanda. Olha que coisa importantíssima aqui, né? Ó, vou colocar aqui circulado. Gente, não esqueça disto aqui. Fonte. Onde que você tirou os dados da tabela? Foi ao acaso? Então você coloca fonte, acaso. Não, eu fiz a tabela no lugar oficial, né? Federal, municipal, estadual. Então você coloca aqui, ó. Nesse caso aqui, essa tabela são dados do IBGE nessa data. Então é muito importante colocar a fonte. Gente, já tem de provas, mini tipo de provas. O aluno fala: não, professor, esqueci de colocar a fonte. No, a minha montagem do meu trabalho ficou sem faltando a fonte. Isso é comum a gente escutar. Então, eu estou reforçando aqui que este item é extremamente importante de uma boa tabela. Tá bom? Vamos para frente. Para frente e adiante. Vamos lá. Muito bem. As séries estatísticas, elas têm alguns tipos que a gente pode classificá-las. Vamos ver aqui. Então, olha só que a definição que eu coloquei para vocês. Tabela que apresenta um conjunto de dados estatísticos em função de. Então, em função de quê, meu filho? É isso aqui, ó. Você tem época. Então, a gente vai especificar agora algumas tabelas que vai mostrar isso aqui, ó. Época, local ou espécie ou categoria, vamos dizer assim, tá? Então, esses três tipos de série a gente vai colocar aqui agora. Como é que é esses três tipos de série? Olha, você tem, então, esses três elementos, essas três grandezas, que é o tempo, o espaço e a espécie. Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu passar mais uma aqui. Isso. A série estatística, a gente vai classificá-las. Então, tem três classificações. Três classificações, melhor dizendo. Tem a histórica, tem a geográfica e tem a específica. Certo? Então, como é que a gente vai classificar isso, professor? Isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos ver a classificação dessa série estatística, tá? Então, a primeira série que eu coloquei, olha quanto nome que você pode colocar. Série histórica, cronológica ou temporal. Eu prefiro a última. Certo? Porque eu acho que é mais fácil de a gente lembrar. Tempo temporal. Agora, se você quiser colocar histórica ou até mesmo cronológica, fique à vontade. Eu prefiro essa última aqui, ó. Série temporal. Certo? Por que que eu gosto dessa última, temporal? Olha o exemplo aqui, gente.
Preço do A100 no varejo de São Paulo. 1984, 1994. Então tá aqui o título, como a gente comentou ali atrás, né? Bonitinho, beleza. Tem aqui as duas colunas, ano, e aí o preço em dólar, né? E aí a fonte onde foi tirado essa tabela, APA. Essa é a fonte. Professor, Oi, pode falar. você vai gravar aula ou não? Eu estou gravando. Aí você vai mandar? Isso, depois eu mando igual eu mandei os outros dois, tá? Aham, tá, ok, obrigado. De nada. Então, olha só. Muito bem. Por que que eu posso classificar essa tabela como sendo histórica, cronológica ou temporal? Qual que é a variável que aparece, que é discriminada na tabela? O que que representa essa primeira coluna? Tempo. Não é? Essa coluna é tempo. Então, se é tempo, qual é o nome dessa estatística, dessa série estatística? Temporal. Então, por isso que eu coloco que a melhor palavra das três aí seria temporal. Então, este é um exemplo de série estatística temporal. Ok? Alguma pergunta, gente? Não, nenhum. Tranquilo, né? Tempo temporal. Morreu o assunto, né? Vamos para o segundo exemplo. Olha só o segundo exemplo que eu coloquei. Agora eu tenho que uma série geográfica, espacial ou territorial. Então você pode colocar uma dessas três. Eu prefiro a primeira agora. Você do contra, o outro foi a última. Essa aqui eu vou colocar a primeira. Eu prefiro esse primeiro nome. Geográfico. Por quê? Olha aqui na tabela, duração média dos estudos superiores, 1994. Países, olha a primeira coluna. E a segunda, número de anos. Então, na Itália, um jovem gasta em média 7,5 anos para se formar no curso superior. Alemanha, 7. França, 7. Holanda, 5,9. Inglaterra, menos de 4 anos. Aonde foi tirada essa reportagem, essa tabela, vamos dizer assim? Revista Veja, que fez esse trabalho, essa pesquisa. Certo? Então, por que ela é geográfica? Por que ela é geográfica? Está aqui, ó. Países. Os países. Então, se são países, entra aí a geografia, né? Então, por isso eu gosto dessa primeira, geográfica. É melhor do que espacial, territorial, né? Pensou países, geografia, geográfica. Né? Para quem gosta de geografia, quem estudou no ensino médio lá, de maneira que era uma matéria gostosa de ver, né? Para alguns, né? Para outros nem tanto. Então, essa série aqui, ela é geográfica. Então, ó, temporal, a primeira que nós vimos, e agora geográfica. Vamos ver a terceira. Nessa terceira, vamos ver então aqui, ó. Séries específicas ou categóricas. Descreve os valores da variável em determinado tempo e local, discriminando segundo especificações ou categorias. Especificações ou categorias. Deixa eu grifar aqui categorias. Que aí se classifica as específicas ou categóricas. O meu exemplo que eu citei aqui
Rebanhos Brasileiros de 1992. Espécies, ó o que está escrito aqui, já de cara, ó, na coluna inicial do corpo da tabela. Ó. Você tem bovinos, bubalinos, equinos, acininos, e etc, né? São espécies animais. Espécies animais. Então, lembrando que a fonte, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, aí colocou a quantidade, tá vendo que tem aquele número aqui, ó, 1000, porque tem certos animais que é muita coisa, né? Então, se eu colocar toda a quantidade ali, viraria um número muito grande. Então, ficou 1000 para multiplicar por 1000. Esses valores tem que multiplicar ainda por 1000, para saber a quantidade de cabeças, de espécies, né? Então, se são espécies, específica. Esse é o último tipo. Esse a própria palavra representa, né? O que é a série específica. Então, a série específica ou categorias é quando você tem uma variável que mostra algum tipo de categoria. Vou dar um outro exemplo aqui, que foi de animal, né? Se eu posso colocar, por exemplo, profissões. Profissões para o século XXI. Né? Apesar que tem algumas profissões que diz as pesquisas futuras, né? Que vão desaparecer ou não serão da maneira que nós vemos hoje. E tem profissões que ainda nem apareceram, que serão as profissões para o futuro. Isso devido às mudanças radicais da nossa sociedade, né? Com o avanço tecnológico, principalmente, né? Se realmente isso irá acontecer, nós iremos estar aqui para verificar. Alguns, né? Vocês são mais novos do que eu, com certeza presenciarão essa mudança que já está acontecendo, né? Muito bem. Então foram essas 3, né, que nós falamos aqui, ó. 3 séries. Opa! Temporal. O que mais? Quais foram que nós vimos? Temporal. Geográfica, Geográfica. específica ou categórica. Isso, essa que está aqui na frente de vocês, né? Muito bem, vamos dar sequência. Ué, professor, mas não acabou as 3? Não eram só 3? Sim, são só 3. Porém, tem algumas particularidades, que é essa número que aparece aqui, ó, que é o que nós chamamos de séries conjugadas. O que é séries conjugadas? Bom, são séries que existe mais de uma espécie ao mesmo tempo, ou mais de um tipo ao mesmo tempo. Não é apenas um tipo, tem 2 ou mais. Então, aqui, olha só o exemplo que eu citei. Terminais telefônicos em serviço, 91, 93. Aí aparece o que aqui na nossa tabela? Aparece o seguinte, aparece na primeira coluna, regiões. E nas outras colunas, aparece tempo. Porque é de 91 até 93. Então, você tem regiões, vamos lembrar aqui, regiões, geografia. Só para relembrar aqui, ó, geografia, tempo. Então, o que isso vai representar? Vai representar 2 séries juntas, conjugada. Então, nós temos aqui regiões, o que eu posso citar? Geográfica, né? E aqui eu tenho tempo, o que eu posso citar? Temporal ou histórica. Então, aqui eu tenho uma série conjugada. Está aqui embaixo o nome, ó, que eu coloquei, ó. Geográfica histórica ou geográfico temporal. Eu prefiro essa. Geográfico, porque tem as regiões, e temporal, porque tem o tempo ao mesmo tempo. Certo? Então, esse tipo de
de série é chamada série conjugada, que tem mais de uma série juntas no mesmo, vamos dizer assim, no mesma tabela. Isso é muito comum a gente encontrar na estatística tipo de séries como essa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos dar sequência. Bom, essa eu prometo, é a última. É a última série. Que essa aqui nós vamos ter um capítulo à parte, só para ela. Por isso eu não coloquei junto com as 3 primeiras e a conjugada. Eu coloquei ela separada. Distribuição de frequência. O que é distribuição de frequência? Opa, desculpa. Distribuição de frequência. Distribuição de frequência é quando você tem uma tabela que, se você colocasse todos os elementos nessa tabela, seria bem complicado você representá-la. Vou dar um exemplo aqui que está nesse slide. Estaturas de 100 alunos da escola X, 1995. Já imaginaram eu colocar uma tabela com 100 indivíduos? Seria fácil, gente? Será que seria viável? Ah, eu vou fazer uma pesquisa de campo, professor. Eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou pegar uma empresa multinacional que tem 5.000 clientes cadastrados. Mesmo você fazendo uma amostragem de 10%, vai dar o quê? 500 pessoas. Ou eu vou representar uma tabela com 500 pessoas da minha pesquisa. Então, não tem como fazer essa tabela. Então, o que a gente tem que fazer? A distribuição de frequência. O que é distribuição de frequência? Olha só aqui para vocês verem. Começou na estatura aqui, ó. A primeira linha está escrito assim, ó. 140, tracinho 145. 2 indivíduos. O que isso representa? Representa o seguinte, que nessa minha pesquisa tem apenas 2 alunos que têm uma estatura entre 140 e 144 centímetros. Não é 145? Não. O 145 está na linha de baixo. Ele vai contar na linha de baixo. Então, esse tipo de tabela, a gente vai fazer uma pesquisa, nós vamos analisar ela só no capítulo à parte, tá? Que é a distribuição de frequência. Aí, ó, olha a fonte aqui desse exercício. Como foi criado, foi inventado esse exemplo, escola X, né? O que acontece? Dados fictícios. Então, a minha fonte, na verdade, não houve, né? Não teve, mas eu tenho que colocar a fonte. Tem que colocar dessa maneira, que foi criado. Para a pessoa que está analisando a tabela, sabe que está sendo, foi inventado para poder explicar o conteúdo, por exemplo. Tá? Então, essa é a distribuição de frequência. Essa última série que nós vamos comentar, que terá um capítulo só para ela. Tá? Muito bem, então, essa parte de dados absolutos, séries. Agora, dentro dessas tabelas, dentro de toda essa parte que nós explicamos até agora, nós temos 2 tipos de dados contidos nessas tabelinhas. Então, vem junto nesse capítulo de série estatística, tá? Que são os dados absolutos e os dados relativos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, aqui nós temos, ó, o que são dados absolutos? Dados da coleta direta da fonte. Então, aqui eu coloquei esse exemplo. Matrículas na escola da cidade A, 1995, também é um dado fictício, né? E tem aqui, ó, categorias, 1º, 2º e 3º grau. Pessoal, tem algum aluno aí que está com o fone ligado. Está dando interferência aqui. Na gravação vai aparecer, viu?
E aí, número de alunos. Então, a outra coluna aqui, ó. Então, total, 21.201. Então, nesse caso aqui, é um dado que foi coletado o quê? No campo, né? Na escola. Então, eu fui lá, primeiro grau, tantos alunos, segundo grau, tantos alunos, terceiro grau, tantos alunos. Então, esse exemplo de dados são dados chamados dados absolutos. Foi feito diretamente na pesquisa. Então, não esqueçam aqui a fonte, de novo, ó, dados fictícios, ok? Bom, e o outro tipo de dados, é esse que a gente vai comentar hoje, são os dados relativos, tá? Dentre os dados relativos, nós temos 3. Porcentagem, que é o primeiro, e vamos dizer assim, um mais utilizado, né? Os índices e os coeficientes e taxas. Então, a gente vai especificar, tem uma apostila que vai comentar todos eles, dando alguns exemplos, inclusive, né? De índices, de coeficientes, taxas. No Brasil é cheio disso aqui, ó. Principalmente na área econômica, né? Índices, coeficientes, taxas, tem demais isso aqui. Então, a gente vai comentar também essa parte aí, hoje ainda no próximo link que eu mandar. Então, aqui, ó, observaram que aqui, ó, é o mesmo exemplo anterior. Então, o dado absoluto, o número de alunos, e aí o cara vem em cima desse total de alunos e fez a porcentagem. Olha o percentual aqui, ó, na última coluna. Então, esses dados aqui em porcentagem, eu que fiz o cálculo. A pessoa que está pesquisando fez o cálculo. Então, é um dado relativo do dado absoluto. Então, é isso que eu estou tentando colocar para vocês. O que é a diferença entre dado absoluto e dado relativo. Aqui não tem a fonte, porque não coube aqui que eu cortei, mas é o mesmo exemplo anterior, dado fictício. Tá? Então, tá aí, gente. Essa parte, a parte desses slides, exatamente para vocês terem uma explicação um pouco mais resumida do que é o conteúdo. O objetivo desses slides é exatamente esse, né? Que vocês tenham de maneira mais compacta, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa em cima desses slides? Tranquilo? Os tipos de séries, estatísticas. Depois vai ter alguns exercícios que a gente vai falar para classificar, para vocês elaborarem uma tabela. Depois eu vou comentar no segundo horário, ok?